Essas aulas fazem parte do período de capacitação realizado em 2022 em parceria da Escola de Química e Alimentos, da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, com o Laboratório Atlas, Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular, da Escola de Química e do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como orientadores foram Carla Mansky Camargo e Yuri Soter Viana. Reação de ionização de ácido de básico. Como motivação do estudo de aminoácidos do tipo híbrido, por exemplo, eles têm uma parte catiônica, que é o íon amônia, e uma parte aniônica, que é o íon carboxilo. Por exemplo, quando o radical R é igual a H, nós temos a glicina. Ela tem propriedades antioxidantes, combatendo os radicais livres, prevenindo doenças cardiovasculares e o envelhecimento. Quando R é igual a CH2NH2, nós temos a lisina, que é um antiviral e atua combatendo o vírus e absorvendo o íon cálcio. É considerado um aminoácido essencial, porque ele só é ingerido na alimentação, não é produzido pelo organismo. Já a alanina, como a glicina, é um aminoácido não essencial, porque é produzido pelo organismo. E a alanina, o R é igual ao CH3, radical metil. E ela atua na síntese de glicose no fígado. Então, um dos exemplos desses aminoácidos é o ácido fitálico, que ele é utilizado como ácido padrão na química analítica. Então, ele tem duas reações de ionização. A primeira é o ácido fitálico, ou também chamado de benzodicarboxílico, porque tem dois radicais de ácido carboxílico. E aí, então, gerando um próton H+. Ele tem um pK1 que vale menos 2,95. Lembrando que o pK1 é menos o log do K1. K1 é a constante de dissociação da primeira reação de ionização. A segunda reação de ionização, então, nós temos então a dissociação do segundo ácido carboxílico, gerando mais um próton H+, e tem o seu pK2 igual a 5,41. De uma maneira geral, podemos escrever então que o ácido H2A se dissocia primeiramente em H+, e H-. Posteriormente, esse H- se dissocia em H+, e A2-. Pode-se notar, então, que essas reações de dissociação elas são dependentes da concentração de H+, ou seja, do pH da solução. Então, escrevendo a constante de dissociação, nós temos que K1 é igual a concentração ou atividade dos produtos divididos pela atividade dos reagentes. Então, nós temos que a molaridade de H+, vezes a molaridade de H- divididos pela molaridade do ácido. E o K2 vai ser a molaridade de H+, vezes a molaridade do A2-, divididos pela molaridade de H-. Como a constante de equilíbrio, assim como o ΔG da reação, que influencia na constante de equilíbrio, é uma propriedade aditiva, eu posso somar esses K1 e esses K2. Lembrando que o pK1 mais o pK2, certo? É menos o log da concentração deles. Então, eu vou ter K1 vezes K2 é igual ao MH mais ao quadrado vezes o MA2- divididos pelo MH2A. Então, a ideia é determinar as frações iniciais do ácido não dissociado, da primeira dissociação e do ácido dissociado por completo, que representa os estados de ionização. E como ele é função do pH, então o pH da solução é considerado como conhecido e ajustado com adição de ácido ou base forte. Lembrando algumas propriedades de logaritmos. Então, por exemplo, pH é igual a menos o log da concentração de H+, molaridade. Então, o M do H+, é igual a 10 elevado a menos pH.
Outra propriedade, menos o log do mh elevado ao quadrado. Lembra que quando tem algo elevado aqui, exponencial, a propriedade de logaritmo, ele cai para cá e fica igual a menos 2 vezes log da concentração de H+. Tá. E além disso, mh mais elevado ao quadrado é igual a 10 elevado a menos 2 pH, juntando essa propriedade aqui. Bom, além disso, K1 vezes a concentração de H+, será igual a 10 elevado a menos K1, que isso vem da definição, né, de pK1, vezes 10 elevado a menos pH. Lembrando que multiplicação de potências de mesma base, base 10, conserva a base 10 e soma os expoentes. Esse menos ele vem daqui. Eu estou somando o K1 mais o pH. E divisão de números de mesma potência, 10 elevado a K1 dividido por 10 elevado a menos pH, eu conservo a base, diminuo os expoentes. Então, vai ser 10 menos, que vem do menos acompanhando K1 e o pH, K1 menos pH. Desta forma, eu posso determinar a concentração total das espécies ácidas. Então, que será a molaridade do ácido, que será igual a molaridade do ácido não dissociado mais a molaridade do ácido na primeira dissociação, MHA-, mais a molaridade do ácido na dissociação completa, MA2-. Então, MHA-, a primeira dissociação, será igual à equação da constante de equilíbrio na primeira dissociação, MH2A vezes K1 dividido por MH+. Mais MA2- será substituindo já a equação com a propriedade aditiva, juntando K1 e K2. MH2A vezes K1 vezes K2 divididos pela molaridade do H+ ao quadrado. Então, colocando em evidência o MH2A, que ele aparece nos três termos, nós temos que M do ácido é igual a MH2A, 1 mais K1 dividido por MH+, mais K1 vezes K2 dividido por MH+ ao quadrado. Então, MH2A dividido por M do ácido, que é a fração do ácido básico não dissociado, nós vamos ser igual a 1 divididos por 1 mais K1 dividido por MH+, mais K1 vezes K2 dividido por MH+ ao quadrado. Então, agora, multiplicando MH+ ao quadrado em cima e embaixo na equação, no numerador e no denominador, nós ficamos que a fração do ácido de básico não dissociado será igual a MH+ ao quadrado, dividido por MH+ ao quadrado, mais K1 vezes MH+, mais K1 vezes K2. Então, aplicando agora nesta equação aqui as propriedades dos logaritmos, nós temos que MH+ ao quadrado é igual a 10 elevado a menos 2 pH. Que MH+ ao quadrado, novamente, 10 elevado a menos 2 pH, mais 10 elevado a menos pK1 mais pH, propriedade dos logaritmos. E mais 10 elevado a menos pK1 mais pK2. A fração do ácido básico, então, na primeira dissociação será FHA- igual a MHA- dividido por M do ácido, que é igual a K1 vezes MH2A dividido por MH+, vezes 1 dividido por MH2A vezes 1 mais K1 dividido por MH+, mais K1 vezes K2 dividido por MH+ ao quadrado. Então, agora, multiplicando em cima e embaixo por MH+. Então, eu vou ficar com K1 vezes MH+, esse MH2A corta com esse MH2A, então eu fico só com esses dois termos no numerador. O MH+ ao quadrado, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo, não tem esse aqui, ainda estou multiplicando, mais K1 vezes o MH+, porque este MH+ cancela com este MH+, mas eu ainda tenho o termo que eu estou multiplicando, mais K1 vezes K2. Como eu estou multiplicando por MH+, então vai ficar com MH+ vezes MH+ ao quadrado vai cortar com esse MH+ ao quadrado. Aplicando as propriedades logarítmicas, então a fração do ácido de básico na primeira dissociação será igual a 10 menos pK1 mais pH,
dividido por 10 menos 2pH, mais 10 menos pK1 mais pH, mais 10 menos pK1 mais pK2. Fração do ácido básico na segunda dissociação, ou dissociação completa, Fa2 menos será igual a K1 vezes K2, dividido por mH ao quadrado, mais K1 vezes mH mais K1 vezes K2. Aplicando as propriedades do logaritmo, será igual a 10 elevado a menos pK1 mais pK2, 10 menos 2pH, mais 10 menos pK1 mais pH, mais 10 menos pK1 mais pK2. Então, agora eu vou dividir em cima e embaixo por 10 menos pK1 mais pK2. Então, será igual a fração do ácido básico da segunda dissociação, igual a 1, dividido por 10 menos 2pH, dividido por 10 menos pK1 mais 10pH, mais 1, mais 10 menos pK1 vezes 10pK2, dividido por 10 menos pK1 mais 10pH, que é igual a 1 dividido por 10 menos pH vezes 10pK1 mais 1 mais 10pH vezes 10 menos pK2. Além disso, as cargas médias, elas são função do pH, da concentração do H+. Então, eu posso dizer que a carga total ela é igual a 0 vezes a fração do ácido não dissociada menos 1, que é a carga do ácido na primeira dissociação, vezes a fração do ácido na primeira dissociação, menos 2 vezes a fração do ácido da segunda dissociação ou dissociação completa. Então, a fim de simular a dependência das frações do ácido não dissociado e dissociado com o pH, além disso, simular a dependência da carga do ácido dissociado com o pH, nós vamos fazer essa programação no Python. É uma programação bem simples. Então, o Python ele trabalha com importação de bibliotecas. Então, primeiramente, a gente importa o NumPy, que é um pacote para fazer operações matemáticas e trabalhar com vetores, e dá um apelido para ele, as NP. Esse apelido cada um escolhe, para não ter que escrever toda vez NumPy, escreve apenas NP. From matplotlib, import pyplot as plt. Então, do matplotlib, a gente importa o pyplot e vamos dar o apelido que escolhemos, plt, que esse é o pacote para desenhar os gráficos. O pK1, que é menos o log da constante de equilíbrio da primeira dissociação, vale 2,95 para o caso do ácido fitálico. E o pK2 vale 5,41, que é igual a menos o log da constante de equilíbrio da segunda dissociação. Bom, então como é que nós vamos programar? For pH em np.arrange de 0 até 14.1 com um step de 0.1. Então, o que isso significa? Para o pH, e aí eu preciso dar uma faixa para esse pH, então eu vou usar o NP. Arrange significa que eu vou ter uma faixa, um range, com um número float. Se eu usasse apenas range, eu teria que ter só números inteiros. Como eu quero pHs, não apenas 0, 1, 2, 3, assim por diante até 14, eu quero pHs, por exemplo, de 0.5, de 4.2. Então, eu preciso fazer um range que ele aceite um float. Então, eu tenho que escrever np.range. E vai variar de 0 a 14 em 0,1, 0,1. Então, o primeiro ponto é 0, depois o segundo é 0,1, depois o terceiro é 0,2, 0,3, até 14,1. Coloquei 14,1 para ficar uma visualização melhor no gráfico. Desta forma, eu posso printar, agora vou mostrar, para verificar se realmente ele está fazendo o pH de 0 até 14 entre 0,1 pontos. Então, aqui o pH eu escrevo entre aspas. E aqui dentro das chaves é exatamente como eu quero a formatação. Chaves, 2 ponto, 2F,
ponto formate e a variável pH. Essa formatação aqui eu desejo que tenha 2 casas decimais. Aí eu vou escrever a primeira equação, fração do ácido não dissociado. Vou escrever aquela equação que já foi definida anteriormente, igual a 10 elevado, os 2 asteriscos aí elevado no Python, menos 2 vezes pH dividido por 10 elevado menos 2 pH mais 10 elevado menos pK1 menos pH mais 10 elevado a menos pK1 menos pK2. E aí aqui é só como eu quero a formatação dele. Vou fazer de forma semelhante as equações da primeira dissociação FHA menos. Vou também imprimir para verificar se meu código está correto. E da segunda dissociação ou dissociação completa. Então, do lado direito do editor, no IPython Console, eu posso verificar o que está acontecendo. Eu posso também verificar no Variável Explorer e não pedir para imprimir. Aqui, neste caso, eu pedi para imprimir, então eu vou olhar no console. E os plots são gerados, os gráficos, nessa janelinha aqui de plots. Bom, então assim, como eu pedi com essa formatação, ele vai imprimir o pH, a fração do ácido não dissociado, a fração do ácido da primeira dissociação e a fração do ácido da segunda dissociação. E assim por diante, para cada pH. E vai pular uma linha porque eu formatei dessa maneira. Coloquei as chaves vazias. Então, para o pH igual a 0, eu tenho a fração do ácido não dissociado como 0,99. A fração da primeira dissociação, 0,001. E a fração da segunda dissociação, 4,36 vezes 10 a menos 9, praticamente zero. Bom, aí, conforme o pH vai aumentando, eu tenho um decréscimo da fração do ácido não dissociada, ó, 0,99, aqui ele começa 998 e em pH 0,60 ele já está 995, tá? Step bem baixinho. A fração do ácido dissociado, ela aumenta nos dois casos, ó, aqui começa com 0,01 e nota que o pH é 0,6 já está em 0,004. E a segunda dissociação, a fração do ácido completamente dissociado, começa em 4,36 elevado a menos 9 e já para o pH de 0,6 já está na ordem de 10 na menos 8, certo? Então, só para exemplificar como é que a gente verifica esses prints. Então, continuando aqui, com os valores de pH aumentando, pronto, para pH 3,60, eu continuo tendo um decréscimo da fração de ácido não dissociada, 0,18, um aumento da fração de ácido na primeira dissociação e na segunda dissociação, e assim sucessivamente. Só que para um pH em torno de 4,20, 4,18, a gente fizer a conta da primeira derivada, nós temos que a fração da primeira dissociação ela é máxima, 0,8945 aqui. Esse é um valor de interesse, porque se eu conheço o pH da concentração máxima, ou seja, da fração máxima da primeira dissociação, eu posso trabalhar isso em termos de separação, em termodinâmica. Tá? Já a concentração da segunda dissociação, a fração do ácido dissociado completamente, ela ainda continua a subir, certo? Bom, o que acontece? No pH em torno de 8, as frações do ácido não dissociado e das duas dissociações, elas começam a ficar constantes, tá? Então, não tem sentido a gente fazer um for até 14. Então, com isso, com essa visualização, o do não dissociado fica em torno de 0, o do dissociado fica em torno de 0,0025 e da segunda dissociação
em torno de 1. Então, aqui eu tenho a fração de ácido ftálico não dissociada e dissociada como função de pH. Nota-se que para as 3 frações, após o pH igual a 8, todas as frações ficam constantes como função de pH. Então, a única coisa que muda para o for é que ele vai de 0 até 8. O resto fica tudo semelhante. Então, aqui temos o mesmo gráfico, só que pH até 8. Fração de ácido ftálico não dissociada e dissociada, barra N para pular a linha, como se escreve o título, plt.title, como função de pH. plt.scatter são os eixos, pH para os 3, só que no Y ou eu vou ter FHA, FH2A e FA2, as frações de ácido não dissociada e dissociada. Depois aqui, como é que eu vou escrever os eixos? Entre aspas. Então, a linha amarela é do ácido ftálico não dissociado. Então, ele começa no valor máximo e para pHs maiores que 4, ele começa a ficar constante praticamente. Depois, a linha azul é para a primeira dissociação e tem o seu valor máximo pH em torno de 4,18. E a linha vermelha é para a segunda dissociação. Esse é o gráfico da carga do ácido ftálico como função de pH. Então, ela varia de 0 até -2, com pH entre 0 e 8 também.